O Ibovespa teve uma alta impressionante, né? Subiu 46% no último ano, chegou a bater ali os 178 mil pontos. É um cenário que anima, claro, mas ao mesmo tempo gera aquela dúvida, sabe? Com tanta coisa já valorizada, será que ainda existem boas oportunidades? A nossa análise hoje vai ser uma espécie de caça ao tesouro, para buscar justamente ativos de qualidade que por algum motivo não acompanharam essa euforia toda. Ok, vamos entender isso? É isso que a gente está vendo, é uma dinâmica clássica de mercado. Depois de um rally muito forte, o trabalho de quem investe muda um pouco de figura. Não é mais só aproveitar a maré que sobe. A tarefa vira uma garimpagem, uma busca bem mais criteriosa por valor. Vamos examinar algumas empresas que ficaram para trás, tentar entender os porquês e também olhar para alternativas que se tornaram interessantes justamente por causa desse cenário. A questão agora é: onde alocar o capital, né? Os materiais que a gente analisou usam uma analogia ótima, a da mola comprimida. A ideia é que o mercado pode passar anos meio de lado, com múltiplos baixos, mesmo com as empresas lucrando. E aí, de repente, essa mola solta e tudo dispara. Inclusive, uma das fontes projeta uma alta de 50% entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. A lição ali não é tentar acertar o timing exato, certo? Exato. Tentar acertar o dia que a mola vai soltar é, assim, um jogo perdido. A verdadeira habilidade é ter a convicção de comprar a R$ 10 algo que você sabe que vale 20 e ter a paciência de esperar, mesmo que o mercado leve 2 ou 3 anos para concordar com você. É uma briga contra a própria ansiedade. E tem um gatilho importante no radar de todo mundo que pode ajudar essa mola a soltar: a queda da Selic. E como é que essa queda nos juros se traduz na prática para o valor das empresas? É um efeito em cascata. Juros mais baixos significam que o custo da dívida das empresas diminui. Aham. Com menos despesa financeira, sobra mais dinheiro no fim do trimestre, o que aumenta o lucro por ação. Além disso, a renda fixa se torna menos atraente e uma parte desse capital migra para a bolsa, aumentando a demanda por ações. Por isso, a estratégia geral que se desenha não é sair vendendo tudo, mas sim reavaliar a carteira com uma lupa. É aqui que fica bem interessante. Porque essa alta de quase 50% do Ibovespa não foi um mar que levantou todos os barcos, né? Os materiais apontam casos bem específicos de empresas que ficaram na contramão. Algumas até caíram. Vamos começar com a maior de todas? A Petrobras caiu 5% no último ano. Como é possível? O caso da Petrobras é o exemplo perfeito de como um cenário da empresa e do setor pode ser mais forte que a tendência geral do mercado. Sim, a empresa está controlando bem as despesas operacionais, o que é um mérito da gestão. O problema é que ela está no meio de um ciclo de investimentos gigantesco para aumentar a produção. Isso consome muito caixa e pressiona as margens. Soma isso à expectativa de queda no preço do petróleo Brent e pronto. Você tem a receita para a ação não acompanhar o índice. Então a sugestão dos materiais é ficar de fora por enquanto. A sugestão é de cautela. Estudar a empresa, sabe? Acompanhar os próximos balanços para ver como essa equação se desenrola, mas sem pressa para comprar. O setor de petróleo pode continuar pressionado no curto prazo. É uma daquelas que vale manter no radar, mas talvez ainda não seja a hora. Entendi. Então o Petrobras mostra bem como o setor pode pesar. E essa mesma lógica parece se aplicar a um outro gigante que ficou para trás, o agronegócio, certo? Os materiais falam da SLC Agrícola. Exatamente. A SLC Agrícola ficou praticamente de lado no último ano. E aqui a tese de investimento é bem interessante. Segundo uma das análises, se você somar o valor de todas as terras que a empresa possui, o valor líquido dos ativos daria algo em torno de R$ 28 por ação. Nossa! Hoje, ela é negociada na bolsa por quase metade disso. Mas aí vem a pergunta: será que ela não está barata por um bom motivo? Comprar no fundo do ciclo soa bem na teoria, mas na prática não é um pouco como tentar pegar uma faca caindo? É o risco da estratégia, sem dúvida. A empresa está sofrendo diretamente com a queda forte no preço da soja e isso esmaga a rentabilidade dela agora. A tese aqui não é no lucro do próximo trimestre, mas em duas frentes. Primeiro, que o valor das terras é um patrimônio real, um colchão de segurança. Segundo, que o agronegócio vive de ciclos. A aposta é que ao comprar agora, com um cenário pessimista, você se posiciona para eventual recuperação. É uma tese de paciência. Falando em ciclos e commodities, outro caso que os materiais destacam é a Klabin.
a gigante de papel e celulose. Caiu 10% no último ano. O dólar mais baixo certamente não ajuda, por ela ser uma grande exportadora. Mas e os fundamentos? Olhando para dentro da empresa, o que a gente encontra? A gente encontra uma empresa em transformação. A Klabin investiu bilhões nos últimos anos em 2 projetos de expansão, o Puma 1 e o Puma 2. Sim, lembro disso. Esses projetos já estão operando e trazendo ganhos enormes de produtividade, redução de custos. Ao mesmo tempo, a empresa está usando a forte geração de caixa para diminuir o endividamento. É o momento de colher os frutos, sabe? E isso já se reflete no preço da ação? Ainda não totalmente, e é aí que mora a oportunidade. As fontes que a gente analisou apontam para um preço justo na casa de R$ 5,50 por ação, o que daria um potencial de valorização bem interessante. E tem um bônus. Com a dívida caindo e o caixa subindo, a expectativa é que ela se torne uma grande pagadora de dividendos, talvez algo na casa de 7% ao ano para quem investir com um horizonte de 2 a 3 anos. E qual seria o risco dessa tese? O que poderia dar errado aqui? Se, por exemplo, o preço da celulose não se recuperar como esperado. Esse é o principal ponto de atenção. Se a demanda global por celulose continuar fraca por muito tempo, a rentabilidade vai ser menor. No entanto, a visão de longo prazo dos materiais é que a demanda por embalagens sustentáveis, que é o forte da Klabin, é uma tendência estrutural. Pode haver solavancos no caminho, mas a direção parece ser bem positiva. Certo. E na mesma veia de empresas cíclicas, industriais e fora do radar, os materiais citam a Ferbasa. O que chama atenção nela? Na Ferbasa, o que chama atenção é a força competitiva. Ela é descrita como um quase monopólio na produção de ferro-ligas do cromo nas Américas. A empresa tem reservas de cromita para mais de 80 anos de produção. 80 anos? Sim. Isso cria uma barreira de entrada para concorrentes que é quase intransponível. Você não consegue replicar essa vantagem. É uma espécie de fosso, uma proteção para o negócio? Um fosso enorme. E, além disso, a saúde financeira dela é invejável. Ela está sentada sobre um caixa de 700 milhões de reais, sem dívidas relevantes. Isso significa que ela tem fôlego de sobra para atravessar a fase de baixa do ciclo, quando a demanda por aço está menor, sem sofrer. É uma empresa preparada para, quando o ciclo industrial global virar, ter um desempenho explosivo. Ok. Então, de um lado, temos essas apostas em viradas de ciclo. Petrobras, SLC, Klabin, Ferbasa. Mas e do outro lado? E aquelas empresas que são boas, consistentes, mas que o mercado simplesmente parece ter esquecido? Essa é a outra grande avenida de oportunidades apontada. E o melhor exemplo citado é a Odontoprev, uma empresa de altíssima qualidade, líder em planos odontológicos, que ficou praticamente estagnada enquanto o Ibovespa subia quase 50%. É um caso que salta aos olhos mesmo. E o que faz dela uma empresa de altíssima qualidade? Bom, são vários fatores. Primeiro, ela atua num setor perene e com crescimento constante. Saúde bucal é uma necessidade, né? Segundo, o modelo de negócio dela não exige grandes investimentos em fábricas ou maquinário. Com isso, quase todo o lucro que ela gera se transforma em caixa livre. E ela distribui aos acionistas. Exato. E faz isso com uma frequência impressionante. Chega a pagar dividendos 5 vezes por ano. Os números devem refletir isso, imagino. E como refletem? Os números são, assim, de cair o queixo. A gente está falando de um dividend yield de 10% no último ano. 10%? Isso já é algo raríssimo de se encontrar. Exato. E um retorno sobre o patrimônio de 44%. Peraí, só para colocar em perspectiva. O que é um número excelente para esse indicador? Talvez uns 20%. Exatamente. Uma empresa excelente sonha em chegar em 20%. 44% significa que ela é uma máquina de gerar valor com o capital dos acionistas. E como se não bastasse, a receita dela cresce, em média, 15% ao ano nos últimos 5 anos. É o que o material chama, com toda a razão, de empresa tipo reloginho. Previsível, rentável e ótima geradora de caixa. E por que uma empresa com números tão espetaculares ficaria para trás no mercado em alta? Qual a explicação para isso? Uma característica comum que os materiais apontam para a Odontoprev e outras nesse mesmo barco é o tamanho.
são empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Ah, as small caps. Isso, são consideradas small ou mid caps. Esse perfil tende a atrair menos a atenção do grande investidor estrangeiro, que geralmente foca nas gigantes do Ibovespa. E os materiais dão outros exemplos nessa categoria de empresas de qualidade que foram esquecidas? Dão sim. Citam 2 casos bem interessantes. O primeiro é a Marco Polo, a fabricante de ônibus. Ela também ficou de lado, mas continuou entregando crescimento de lucros e pagando bons dividendos. O outro caso é a SUSE, que é a líder absoluta em compressores na América Latina. Ela é negociada hoje abaixo da média histórica de múltiplos e, um dado notável, nunca deu prejuízo na sua história. E para essas duas, Marco Polo e SUSE, a queda da Selic também é um fator importante. Importantíssimo. São 2 empresas diretamente ligadas à atividade industrial. Com juros mais baixos, o investimento na indústria tende a aumentar, as empresas de transporte renovam frotas, elas estão posicionadas para se beneficiar diretamente de uma retomada econômica. São casos clássicos de boas empresas que podem estar num ponto de entrada interessante. Com toda essa caça ao tesouro na bolsa, com os riscos que a gente discutiu para cada tese, os materiais também apontam para uma alternativa mais pé no chão, certo? A renda fixa ainda tem o seu lugar ao sol. Tem e um lugar de destaque. Com a bolsa em alta e a Selic ainda elevada, uma opção ganhou muita força. O Tesouro e IPCA. Os títulos do governo atrelados à inflação. Os números são muito atraentes. Quão atraentes? Olha, o Tesouro IPCA com vencimento em 2029, por exemplo, está oferecendo um retorno de inflação mais 7,85% ao ano. Uau! O título mais longo, para 2040, paga IPCA mais 7,3%. O que isso significa na prática é que você trava um ganho real, acima da inflação, de quase 8% ao ano, e com a garantia do governo que é o menor risco de crédito do país. É uma taxa que raramente se vê. Para uma parte da carteira se tornou uma opção quase irrecusável. Então, no final das contas, depois de analisar todos esses pontos, qual a grande mensagem? A grande lição é que o momento do investidor mudou. A fase de comprar o índice, surfar a onda, bom, parece que passou. Agora o jogo é o da seleção. O foco precisa ser na avaliação individual de cada ativo, no trabalho de formiguinha, sabe? E essa busca por valor pode levar para caminhos bem diferentes. Para uma empresa cíclica que está sofrendo, para uma de qualidade que o mercado esqueceu, ou até para a fala da bolsa, para renda fixa. No fim do dia, o que fica é o princípio fundamental de sempre avaliar cada empresa, calcular seu valor justo e tentar comprar com um desconto com uma margem de segurança. Exatamente. Essa margem de segurança é o que protege o capital nas quedas e potencializa os ganhos nas altas. O trabalho se tornou mais seletivo, mais artesanal. A era do dinheiro fácil, se é que existiu, ficou para trás. Agora é a era do dinheiro inteligente. A nossa análise hoje mostrou basicamente 2 caminhos para encontrar valor. De um lado, as ações cíclicas, que são uma aposta na recuperação de um setor. Do outro, as de qualidade, que oferecem estabilidade e renda. Fica a reflexão. Como o equilíbrio entre essas 2 estratégias distintas dentro de uma carteira poderia impactar o risco e o retorno a longo prazo, especialmente no mercado que já subiu tanto? O Ibovespa vive um rally, né, impressionante. Está batendo 178 mil pontos. É uma alta de quase 50% no último ano. E com muitas ações parecendo caras, a questão é, o que fazer agora? Será que é hora de garimpar o mercado atrás daquelas boas empresas que ficaram para trás? Ou isso é um sinal para ter mais cautela e olhar para a segurança da renda fixa? Eu, pessoalmente, acredito que ainda existem ótimas oportunidades na Bolsa para quem souber procurar. Olha, eu já vejo por um prisma um pouco diferente. Para mim, o cenário mudou. Com o risco percebido em alta, a certeza de um retorno elevado e, mais importante, garantido nos títulos do Tesouro, ela se tornou atraente demais para ser ignorada, sabe? Exato. Mas a euforia com o índice esconde que essa alta não foi para todo mundo. A gente tem empresas excelentes com fundamentos muito sólidos que simplesmente não saíram do lugar. A Klabin, por exemplo, chegou a cair 10% nesse período. A Odontoprev, que tem uma rentabilidade fantástica, ficou estagnada. O valor está aí, sabe, na análise individual.
Comprar esses ativos com desconto, como a Klabin, com um preço justo que apontam em R$ 5,50, oferece uma margem de segurança enorme. Entendo o ponto da margem de segurança, mas essa ideia de que elas ficaram para trás me preocupa. Será que não existe um bom motivo para isso ter acontecido? Muitas dessas empresas são cíclicas, elas estão enfrentando dificuldades bem reais nos seus setores. A SLC Agrícola, por exemplo, sofre com o preço da soja em queda. A Ferbasa depende de uma demanda internacional por ferro-ligas que está fraca. Não é só um desconto, é um reflexo do risco do negócio delas, né? Mas o momento ideal para comprar empresas cíclicas é justamente no fundo do poço, quando as notícias são ruins. Você mencionou a Ferbasa, certo? Mas ela tem 700 milhões de reais em caixa líquido. Ela atravessa essa fase sem problema nenhum. E a SLC Agrícola está sendo negociada, olha só, pela metade do seu valor patrimonial líquido, que é de R$ 28 por ação. Em outras palavras, você está comprando R$ 1 em ativos da empresa, tipo terras e maquinário, por apenas 50 centavos. Metade do valor patrimonial. Certo, mas esse patrimônio é basicamente terra, e o valor da terra depende diretamente do preço da soja. É um ciclo que se retroalimenta. Chamar isso de investimento me parece, otimista demais. Para mim, tentar acertar o fundo do ciclo é pura especulação. Você está apostando na recuperação de preços de commodities, uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, consegue prever. Como é que se dorme tranquilo com uma aposta dessas? Ok, eu entendo sua aversão ao risco do ciclo. Então vamos para um caso totalmente diferente. Odontoprev. Não depende de commodities, não é cíclica, é uma máquina de gerar valor. Ela tem um retorno sobre o patrimônio de 44%, lucros consistentes e pagou quase 10% em dividendos no último ano. E a ação não andou. Por quê? Porque é uma empresa menor, com menos liquidez, que foge do radar do grande investidor. É uma falha clara do mercado, uma distorção de preço para quem faz o dever de casa. Os números da Odontoprev são ótimos, eu concordo. Mas um dividend yield de 10% não te acende um alerta? Qual o percentual do lucro que eles estão distribuindo para manter isso? Não tem um risco escondido aí? Se esse dividendo for cortado, a tese inteira desmorona? Mas olha, mesmo que não seja, o ponto central é outro. Por que eu, como investidora, deveria assumir o risco de uma única empresa, por melhor que ela seja, quando a alternativa é tão clara? E que alternativa seria essa? O Tesouro IPCA. Um título para 2029 está oferecendo quase 8% de retorno real. O de 2040, 7,3%. Vamos traduzir o que isso significa. Seu poder de compra está garantido para crescer mais de 7% ao ano. Chova ou faça sol, não importa o que aconteça com a inflação no Brasil. É um contrato com o governo. Quantas ações no mundo podem prometer isso com esse nível de segurança? A relação risco-retorno mudou completamente. Meu ponto se mantém. Mesmo com o mercado em alta, a análise fundamentalista ainda encontra distorções evidentes. Empresas de altíssima qualidade ou cíclicas num ponto de entrada muito atrativo oferecem um potencial de retorno que, na minha visão, compensa o risco, justamente porque você compra com uma grande margem de segurança no preço. E eu concluo que, neste cenário, a gestão de risco se tornou a prioridade. Ignorar um retorno real garantido de quase 8% ao ano num título soberano para apostar na valorização incerta de uma ação é uma troca que ficou muito mais difícil de justificar. A questão fundamental para o investidor mudou. No fundo, a nossa divergência define o dilema do investidor hoje. O que é mais arriscado? A possibilidade de uma ação de qualidade não performar como esperado ou a certeza de deixar de ganhar um dos maiores retornos reais da história na renda fixa? Exatamente. E a resposta para essa pergunta é o que vai definir a sua estratégia. Isso mostra que a análise precisa ir muito além do movimento do índice, né? Passa a ser sobre o custo de oportunidade de cada decisão de investimento que você toma. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.